versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, ele começa trabalhando no capítulo 12, e é interessante que ele fala assim no versículo 1: rogo, pois. Por que ele usa esse pois? Porque ele vem falando de assuntos a qual ele aborda mais o sacrifício de Jesus como resgate pelos nossos pecados do que os nossos méritos mesmos. Então, desde o capítulo 1 da carta aos Romanos, ele vem falando da justificação, ele vem falando da perdição total do homem. O homem estava perdido. Quando chega no capítulo 2, aí ele vira a bazuca para o lado dos seus patrícios, que eram os judeus. Ele fala que não só os gentios, mas os judeus também estavam perdidos, porque eles tinham a responsabilidade de levar a lei do Senhor, a responsabilidade de salvar as pessoas através da palavra. Eles fracassaram. Quando chega no capítulo 4, ele vai utilizar a salvação por fé. Ele vai usar duas personagens. Ele vai usar Abraão e vai usar Davi. Quando chega no capítulo 5, que é o capítulo que é a chave de Romanos, da carta aos Romanos, ele começa a falar que a justificação nossa foi pela graça, e que nós já reinamos em vida. Olha que coisa linda. Aí lá no finalzinho do capítulo 5, versículo 20, ele usa aquele texto tão conhecido, aquele versículo que fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Quantos lembram disso? Então esse texto ele tem alguns certos cuidados, porque quando se trata de aonde abundou o pecado, é que a lei, aonde as pessoas tentavam se justificar pela lei, aí é que elas pecavam. E por elas não conseguirem, veio o Senhor e nos abraçou com a sua graça. Glória a Deus. Quando chega no capítulo 6, ele vai falar, lembra da pregação que eu falei do defunto, eu não lembro o texto, depois a Zuleika puxa para mim. Era a respeito do defunto, né? Não sei se era um defunto crente, era alguma coisa assim, mais ou menos. Depois a Zuleika passa para mim. Mas ali estava falando a respeito da questão de que nós morremos para o pecado. E eu ainda citei que defunto não tem como um defunto pecar se ele estiver morto. Quantos lembram disso? Então fala aqui que nós, junto com Cristo, nós estávamos mortos, mergulhamos com Ele na morte dele, e com Ele ressurgimos para a salvação. Quando chega no capítulo 7, nós vamos ver lá a respeito da lei e da graça, quando Paulo fala: miserável homem miserável homem que eu sou, quem me livrará dessa lei que tanto me perturba, que tanto me tira da linha? A preocupação dele era essa: se eu for tentar me justificar pela lei, eu não conseguirei. Então é mais fácil eu me render ao Senhor e deixar que Ele faça isso por mim. Então nós vamos trabalhando na carta aos Romanos e vamos entendendo que só pela misericórdia, só pelo amor, só pela graça é que
teríamos e temos condições de sermos salvos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando chega no capítulo 11, ele vai falar a respeito de que judeus e gentios são um só agora. Não existe mais a separação do judeu para nós. Hoje nós fazemos parte da família de Deus através da fé. No capítulo 10, que tem aquele versículo tão conhecido que fala que se confessarmos com a nossa boca e crer com o nosso coração em Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. E tem pessoas que falam assim, pastor, é fácil assim? Nós vamos entender agora. E o tema hoje é esse do culto. Cultuar. Cultuar é um mandamento ou uma escolha? E isso que nós iremos aprender nessa noite. Você está numa igreja local, é um mandamento do Senhor ou é uma escolha sua? É um mandamento congregar? Sim ou não? Quantos acham que é um mandamento congregar? Todos estão de acordo com o pastor Adalto? Sim. Então, meu irmão, nós vamos ter que trabalhar bastante, porque tem pessoas falando aí que não tem mais necessidade. É só confessar a Cristo que está tudo certo. Inclusive, esse negócio de congregar não funciona muito. Você pode fazer isso em casa, colocando um copo de água em cima da televisão. Você pode orar junto com os pastores que pregam nas mídias. Então não precisa mais congregar. E não é isso que o texto aqui está falando. O texto vai trazer a parte dos dois cultos para que nós venhamos entender. Vamos lá? Quando ele fala rogo, pois, é porque geralmente esse pois, ele está encaixando tudo aquilo que veio antes, desde o capítulo 1 até chegar no capítulo 12. Inclusive, irmãos, aqui, quando nós lemos a carta aos Romanos, o nosso coração fica em paz, porque nós sabemos que não é mérito mais nosso, mas é totalmente do Senhor Jesus. Amém. Pois, irmãos, essa palavra rogo-vos é uma súplica intensificada. É como se você estivesse implorando. Você vai além. Quando ele fala eu rogo, é como se ele estivesse falando, irmãos, eu imploro que vocês façam o que eu estou pedindo. Olha, se vocês fizerem o que eu estou pedindo, vocês não vão agradar só a mim, vocês estarão agradando também a Deus. Rogar é muito mais do que interceder. Rogar é você suplicar intensamente, é você implorar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos trabalhar primeiro com o versículo 1. Ele faz aqui uma comparação, uma analogia do culto do Antigo Testamento com o nosso culto. O que acontecia no culto do Velho Testamento? Quando ele fala, na parte B do versículo 1, ele fala assim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Por que ele fala isso? Por isso, irmão, que é importante, não é à toa que eu estou pedindo para vocês mergulhar na antiga aliança. Não é à toa que eu estou pedindo para vocês lerem de Gênesis a Malaquias. Por quê? Porque para entender essa linguagem do apóstolo Paulo, nós temos que voltar no tempo. Nós temos que entender o que acontecia, por que o apóstolo Paulo está falando de sacrifício vivo. Porque nós entendemos que o sacrifício maior foi o de Jesus Cristo. O que acontecia no Velho Testamento? Existia um sacrifício chamado holocausto.
O holocausto era quando o sacerdote pegava um animal vivo e colocava, além de matá-lo e deixar o seu sangue escorrer, ele queimava em pleno altar. Enquanto esse animal ele não era queimado até ficar cinzas, o sacrifício não era aceito. Enquanto esse animal estava queimando no altar do holocausto, a igreja estava adorando e olhando, porque esse animal queimado ele representava muito dos pecados cometidos pela nação de Israel. E só assim é que aplacava a ira de Deus contra Israel. Então, esse sacrifício, ele está falando sacrifício vivo, porque geralmente na antiga lei, esse sacrifício tinha que ser morto. Ele chegava vivo e saía morto e esturricado, queimado até virar cinzas. Essa cinza, ela era tirada do arraial, ela não poderia nem ficar no lugar de adoração, na tenda, e nem no tabernáculo, e nem ficava no arraial. Essa tenda tinha que estar fora do arraial, porque era como se estivesse tirando os pecados, estivessem naquele animal, e depois de queimado ele era retirado, e assim Deus aceitava a oração, a súplica do povo de Israel. Na antiga aliança é diferente. Na antiga aliança nós chegamos diante de Deus mortos. Na nova aliança nós chegamos diante de Deus mortos. Nós estávamos mortos. É o contrário. Aqui muda-se a chave. Porque nós chegamos mortos diante de Deus, e pelo único sacrifício de Jesus nós nos tornamos vivos perante Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vivos diante de Deus. Aleluia. Então é por isso que o nosso culto ele tem que ser nós temos que, antes era o animal que era tratado como sacrifício. Hoje nós que somos o sacrifício. Glória a Deus. É por isso que o culto ele não pode ser meia boca. O culto não pode ser pela metade. O culto já começa com entrega da nossa mente, do nosso corpo, em adoração ao Senhor. Aleluia. Esse culto ele tem que ser um culto intenso, ele tem que ser um culto não monólogo, aonde um só fala. Mas quando nós entramos, é isso, pastora? Quando nós entramos aqui, nós temos que entender que nós entramos com corpo, alma e espírito, e existe um Deus que vai falar conosco, e existe um Deus que vai também nos responder. Aleluia. Então olha a diferença, o animal ele entrava vivo no sacrifício, com o holocausto, e saía morto. Nós estávamos mortos na presença de Deus, já entramos mortos na presença dele, mortos espiritualmente, e agora nós somos vivificados. Por quê? Porque existiu e eternamente existirá o Cordeiro que tirou todos os nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. É por isso que não tem mais necessidade, não funciona mais. Eu não sou contra, irmãos. Eu não sou contra. Mas se nós começarmos a fazer um culto com muitos utensílios, com muita moda, com muitas coisas envolvendo, tirando o foco da palavra, nós podemos ter problemas com esse culto. Verdade. Porque o culto é entre nós e Deus agora. É verdade. Nós agora somos esse sacrifício vivo. Não que nós somos um animal, mas nós somos perante Cristo um sacrifício vivo por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Então é por isso que nós temos que realmente nos entregar no culto. Aquele culto que era usado animais para sacrifício, para ser queimado como holocausto, aquele culto não funciona mais. É por isso que as pessoas sem noção, principalmente as entidades que usam animais como sacrifício, nós sabemos que tem muita entidade, muita religião que ainda usa, irmãos, animais
como sacrifício parte do culto deles. Sabe de onde eles pegaram isso aí? Vocês têm noção? Da Bíblia. Porque eles acham que fazendo isso, a sua entidade, o Deus que eles creem, que eles também creem em Deus, mas eles usam essa prática de sacrificar galinha, de sacrificar porco, de sacrificar aves, porque eles ainda acreditam que Deus recebe a oração ou tudo que eles estão colocando diante de Deus através de sacrifício de animais. E já pensou se nós tivéssemos que fazer tudo isso para que Deus recebesse a nossa oração? Para que Deus perdoasse o nosso pecado? E não é só sacrifício vivo, mas é interessante que ele vai citar algumas coisas aqui. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Primeiro, depois ele vai falar santo. É necessário que num culto você busque em Deus a santificação. Não aquela santificação exterior, mas que você entenda que quando você entra na presença de Deus, por intermédio da sua poderosa palavra, você peça a Deus para que Ele venha a todos os momentos santificar a tua mente. Aleluia. Santificar o teu coração. Aleluia. Porque tem culto, irmão, que nós chegamos pesados, cansados, preocupados. Então é necessário que nós não se apresente só diante dele como o vosso corpo por sacrifício vivo, mas também santo e agradável. Aleluia. Porque diz o apóstolo Pedro que é necessário que quando se aproximemos de Deus, que nós venhamos se santificar, porque Ele é santo. E como é que faz isso, se agora não precisa mais, porque no Velho Testamento havia uma parte que o povo tinha que jejuar, era chamado consagração. Essas pessoas ficavam 3, 4, 5 dias, até uma semana se santificando. Ali ninguém comia nada, irmãos. Agora eu vejo um tal no jejum que é engraçado. É chamado jejum. Oh meu Deus, agora me foge o nome. Parcial. É aonde a igreja que decide. Olha, essa semana, talvez a pastora vai dar risada. Você não ouviu que ela está aqui na minha frente. Talvez essa semana nós vamos fazer o jejum do café. Aí todo mundo em uma igreja não pode tomar café. Aí a pessoa passa pela padaria, aquele cheiro, irmão, aquela coisa maravilhosa. É verdade. E você não pode tomar. Aí porventura, irmão, você sem querer, você toma café. Aí recai sobre você automaticamente a culpa do pecado. Porque você se sente sujo, você se sente impuro, e você acha que quebrou as regras e as leis de Deus. Aí tem alguns que conseguem, irmão. A maioria não consegue e peca. A maioria peca porque ele fica com vergonha, né? Porque ele não quer passar por ignorante, ou se não, se passar por fraco na fé. Então é mais fácil ele ficar mentindo, falar, olha, eu vou ficar na minha. É mais fácil eu ficar na minha, não falar nada para a igreja, não falar nada para o pastor. Aí na outra semana é o jejum do chocolate. Ninguém pode comer chocolate. Esse tipo de jejum, aqui está falando, irmão, que para se apresentar diante de Deus, tinha que ser jejum de tudo, até de água. E não era só o povo, não era só a nação, as pessoas. Aqui também os animais ficavam sem se alimentar, ficavam sem comer sua ração. Se fosse 3 dias, vocês lembram quando o povo de Nínive entrou em jejum por causa da pregação de Jonas? Sim. Até os animais, irmão, não podiam comer nada.
Mas agora virou, ficou legal, irmão. Vamos fazer o jejum do chá. Ah, mas vocês não gostam de chá? Ah, vamos fazer o jejum do cuscuz. Mas o legal não come cuscuz. Então as pessoas levam a igreja, irmão, sabe, assim do jeito que eles querem. Porque é mais fácil, né? É mais fácil. E aqui fala que não só por sacrifício vivo que somos nós, mas também fala santo e agradável. Como fazer isso, pastor? Quando eu sei que só a presença de Jesus tem o poder de me santificar. Aí eu entro nesse culto alegre, meu irmão. Aí eu entro nesse culto disposto. Aí os louvores que a Zuleika toca, eu começo a pular, começo a cantar, eu começo a me alegrar. Por quê? Porque eu sei que Deus está aqui. Amém. Aleluia. A forma de se santificar e Deus receber o nosso culto como oferta agradável é quando nós entendemos que Ele é grande, eu sou pequeno. Glória. E a única forma de eu fazer um culto racional é eu entender, esse culto tem que ter lógica. Esse culto tem que entender que aqui tem um Deus. Esse culto tem que ser feito com ordem e decência. Amém. Esse culto tem que ter palavra. Esse culto tem que ter reverência. Não é um culto onde todo mundo está falando. O pastor está pregando, os irmãos estão no celular. O pastor está pregando, os irmãos estão andando dentro da igreja. Isso é um culto racional. Quem está aqui, irmão, é Deus. Aleluia. Hoje nós somos esse sacrifício vivo. O meu corpo eu cultuo quando eu estou cantando, quando eu estou adorando, batendo palma, louvando. O culto está rolando. Ó Senhor benigno, Senhor santo dos santos, aleluia, glória a Deus. Eu estou fazendo desse culto um culto racional. Aleluia. E quando eu faço esse culto racional, ele passa ao mesmo tempo ser espiritual, por causa da palavra. Não é aquela bagunça, um profetizando, o outro pregando, aí sai um irmão correndo, sapateando, põe a mão na cabeça do outro irmão, a irmã que sai de lá rodopiando. Não é isso não, irmão. Tem que ser racional, tem que ter ordem e decência. Amém. Aleluia. Quando o pastor abre a Bíblia para pregar, aqui já não é mais o pastor Adalto, já não é mais o diácono Jurandir. É verdade. Aqui é o poder de Deus falando ao nosso Glória coração. a Deus. E como que eu vou receber essas coisas? Se eu tiver presente. Glória a Deus. Agora me fala uma coisa, irmãos. Se aqui tem dois comparativos, se aqui ele está usando o culto do Velho Testamento como base, para que nós venhamos fazer o culto racional, um culto onde nós somos o sacrifício vivo, um culto onde eu tenho que me santificar, um culto onde o meu sacrifício, a minha santificação sobe como oferta agradável a Deus. Então, em casa eu consigo fazer isso? Não. Então, se a base do culto do Velho Testamento era no tabernáculo ou no templo, esse culto tinha pessoas, esse culto tinha ofertas, esse culto tinha reverência, esse culto tinha alguém, um mentor que dirigia o culto, que eram os levitas. Esse culto tinha pessoas adorando a Deus. Esse culto tinha comunhão entre os irmãos. Então como que as pessoas falam que congregar não é importante? Como que eu posso chegar a falar para alguém que congregar não é importante? Aqui só está trocando, irmão, o lugar. Aqui só está trocando os costumes. Mas o culto aqui é o mesmo. O culto é o mesmo. O culto é com pessoas. No culto tem comunhão. No culto tem a presença de Deus. É no culto que eu me santifico. Glória a Deus. É no culto que eu dou o meu melhor. É no culto que eu, como obreiro, eu quero fazer o meu melhor. É no culto que não é só baseado em valores, mas eu quero ouvir Deus falar. É no culto, por exemplo, onde quando o meu irmão está fraco, eu chego para ele e falo: irmão, vamos orar juntos.
É no culto onde eu me alegro, eu chego cansado, mas a presença do louvor me contagia de uma tal forma que eu começo a adorar, e quando eu começo a adorar a Deus, as portas do céu se abrem, e Ele vai falando comigo, eu vou falando com Ele, eu tenho comunhão com Ele, Ele tem comigo, irmãos. Aleluia. Esse Glória é a o culto Deus. racional. Glória a Deus. Aleluia. E culto racional, ele tem duas coisas. Ele tem lógica e ele tem espiritualidade. É verdade. Porque é aqui, que Deus fala conosco. Aleluia. Por intermédio da sua palavra. Glória a Deus. Não precisamos mais queimar animais como holocausto. Holocausto quer dizer oferta queimada. A palavra holocausto quer dizer oferta queimada. Depois, se você quiser ir lá em Levíticos, capítulo 6, do capítulo 7, você vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Amém? Amém. Então, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Não é mais morto, é vivo. Santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Jesus teve uma conversa com uma mulher samaritana no poço de Jacó. E essa conversa durou muito tempo. Porque se você pegar o capítulo 4 de João, se você começar a ler o capítulo 4 de João, você vai ver que são muitos versículos. Então ali foi um diálogo que se estendeu. E lá no finalzinho da conversa, ela chega para o Senhor e fala: Senhor, é o seguinte, vocês, se referindo a Jesus como judeu, fala que a verdadeira adoração está lá em Jerusalém. E os nossos pais falam que está aqui no Monte Gerizim. E Jesus olha para ela e fala: nem lá, nem cá. Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem. Glória a Deus. Em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a No Deus. culto racional se adora a Deus em espírito e em verdade. E quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, esse culto não precisa ser, não precisa colocar mais nada nesse culto. Nenhum tipo de utensílio, nenhum acréscimo, mais nada. Só adoração entre nós e exaltação ao nome do Senhor. Irmão, está difícil de entender? Não. Então, há um culto aqui, sim ou não? Sim. Há um culto. Então, essa conversa de falar que não precisa mais estar numa igreja local, essa pessoa geralmente ela está distante da comunhão de Deus. E você pode perceber, queridos, pode analisar o que o pastor Alexandre está falando nesta noite. Todas as pessoas que falam isso, elas vão se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Primeiro elas se afastam da igreja, não participam mais de culto. No começo é tudo jóia, elas vão gostando, gostando, aí elas param de ler a Bíblia, que elas falam: não, eu vou começar a ler a Bíblia em casa. Aí começa, aí já não tem mais o desejo de ler a Bíblia em casa. Daqui a pouco você vai observando, ela volta para as mesmas práticas do passado. É verdade. Ela volta lá para Romanos capítulo 1, a partir do versículo 12. Começa a fazer as mesmas coisas que ela fazia antes de conhecer a Cristo. Ela começa a se tornar uma pessoa comum. Primeiro ela afirma que não precisa mais congregar, que ela já está salva. E isso, irmão, eu não estou de desacordo não, tá? Mas geralmente, quem está salvo tem desejo de estar com Cristo. E para estar com Cristo, irmão, eu tenho que estar com você. Não tem jeito. Você é comunhão.
Você é membro do mesmo corpo que eu. Então, como é que eu falo que eu estou com Cristo e não quero estar com você? Que coisa é essa, irmão? Que ensinamento é esse? Diz a palavra que o apóstolo Paulo chega numa cidade. Todas as cidades que ele chegava, ele procurava uma sinagoga, ou se não, um lugar para cultuar. E ele chega no local, a primeira coisa que ele, quando ele chega nas regiões da Capadócia, a primeira coisa que Paulo faz, ele, no sábado, ele procura uma sinagoga. Quando ele chegava em Cesareia, procurava uma sinagoga. Quando ele chegava em qualquer região da Ásia Menor, você pode ver em Atos dos Apóstolos que ele sempre estava envolvido. Sempre envolvido com a igreja. Se Paulo foi o maior pregador da graça, o maior teólogo da sua época, aonde você vai ver nas cartas do apóstolo Paulo um trecho da Bíblia que fala que nós não precisamos congregar. Se você vê, você corre e mostra para mim, que eu vou ter interesse. Amém? Muito pelo contrário, ele nos estimula a estarmos sempre juntos, porque é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, versículo 2: e não vos conformeis com este século. Essa palavra século você pode transferir para mundo. E essa questão de não se conformar, tem Bíblia que fala para nós não nos moldar, para que nós não venhamos ser como uma forma de sapato, que se não tiver na medida correta, o pé não cabe dentro. O que nós aprendemos aqui? Ele está nos ensinando que quando nós participamos do culto ao Senhor, nós temos uma grande probabilidade de não se conformar com as coisas deste mundo. Isso é natural. Por quê? Porque nós somos diferentes. A palavra santo quer dizer separados. Ele tem várias preocupações aqui. A primeira é essa: para que nós não venhamos e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que coisa. Glória a Deus. Irmão, você já viu um casulo? É de lá que sai a borboleta. Como é que pode um bicho tão feio daquele sair como é que se fala? Borboleta, o que é? É animal? Inseto. Como que pode, irmão, de dentro de um casulo sai um inseto tão lindo? Tem uns que você olha assim, as cores magníficas. Sai um casulo. Mas até ele sair daquele casulo, houve um período de transformação. Houve um período que demorou, mas aquele período de transformação foi dolorido, não foi fácil. Né? Como é que se fala quando o adolescente o pré-adolescente está se tornando jovem? Como é que se fala? Puberdade. É metamorfose que fala, não é? Metamorfose. Há um período, não há? A mesma coisa é o cristão. Primeiro, nós não temos que nos conformar com este século. Mas para não nos conformar com isso, nós temos que estar ligados no versículo 1. Se apresentar para o Senhor como sacrifício vivo, se santificar na presença de Deus, participar dos cultos, que para Ele nós venhamos ser como oferta agradável diante dele. E para nós não se conformar, para que nós não venhamos ficar encaixotados com o sistema desse mundo, a nossa mente tem que ser renovada. E como acontece isso? Só a palavra de Deus tem esse poder. Amém? Não estou falando que ninguém aqui é borboleta, viu, meu irmão?
Eu conheço aí um pastor conhecido nosso que pregou a respeito do porco borboleta. Mas eu estou falando do processo do casulo para a borboleta. Isso é chamado metamorfose, que é a transformação. É a transformação da nossa mente. A nossa mente renovada pelo Espírito Santo. Se coloca de pé, filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Quando há uma transformação na nossa mente, olha o que acontece. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Para nós entender as coisas de Deus, para experimentar dessa unção graciosa e maravilhosa, saber que somos salvos, saber que nós reinamos com Cristo, saber que somos justificados, saber que já não há mais condenação, experimentar essas coisas de Deus, tem que haver transformação. E como faz para ser transformado? Se apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Pastor, como é que faz? Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aí aqui eu fecho. Jeremias. Só o capítulo 29. Vocês vão entender que coisa maravilhosa é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Jeremias, capítulo 29. Iremos ler do versículo 10 e 11 do capítulo 29. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Aleluia. Tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí ele volta de novo para a questão do culto. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Diz amém. Amém. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Diz amém. Amém. Congregai-vos. Olha de novo, irmãos. Congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares. Aleluia. Para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Olha que coisa interessante. Deus tinha uma promessa para Israel. Deus tem uma promessa para mim. Amém. E tem uma promessa para você. E ela começa no culto. Não tem como fugir do culto. Não aquele culto de animais vivos que se tornavam mortos e queimados, mas no culto onde um dia, pastor, eu entrei morto e hoje vivo. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Glória. Pai celestial, eu quero te glorificar nesta noite, meu Deus, porque nós somos diante do Senhor um sacrifício vivo. O nosso corpo é para te adorar. É verdade, Pai. As nossas atitudes é para te glorificar. Aleluia. Os nossos atos sempre são baseados nas tuas misericórdias, Senhor. Se estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor não deixou que fôssemos consumidos, Pai. Muito pelo contrário, derramaste sobre nós
uma unção preciosa. E nessa noite, meu Deus, sabemos que a tua boa vontade está sobre o teu povo, Pai. Da mesma forma que o Senhor levou consigo o cativeiro, da mesma forma que a nação de Israel foi alcançada um dia, o Senhor quebrando o jugo da escravidão, quando nós estávamos escravos do nosso pecado, quando nós éramos motivos de chacota nas mãos de Satanás, o Senhor foi, se entregou na cruz, venceu, para que hoje nós estivéssemos na tua presença, te adorando e te glorificando, te adorando e te glorificando, e que essa unção, meu Deus, ela passe deste culto para a nossa casa, da nossa casa para a nossa família, e que a tua vontade venha se cumprir em nós, em nome de Jesus. Adoro o Senhor maravilhoso. Glórias a Deus.